Maravilha! Seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Vida com o pastor Diogo Sudré. Vamos dar sequência a este tema que nós estamos falando sobre a vida de José. Muito fantástico! Deus tem coisa boa para falar com você. Vamos em frente. Aprender a administrar no caos, a melhor oportunidade onde você vai aprender a liderar no caos, aprender a liderar na dificuldade. José aprendeu a prosperar na prisão e como escravo na casa de Potifar. E agora ele é trazido e colocado no lugar de alta patente. É onde o seu sonho lá de trás mostrou que ele chegaria. A sua jornada foi difícil, foi de dor, foi desafiadora, mas ele tinha uma visão muito maior. Ele não tinha a visão de ser o segundo homem mais importante do Egito. Não se apegue a isso, porque ele não sabia o que seria, mas ele tinha uma visão. E a visão deu a ele fôlego, a visão deu a ele motivação, deu motivos para agir, para levantar todos os dias e desenvolver o seu afazer. E agora, prosperando, e agora sendo um homem reconhecido, passa os 7 anos de abundância e vida que segue, mas quando vem os 7 anos de escassez, as pessoas vão até Faraó. Faraó, como é que nós vamos fazer, Faraó? O negócio está difícil, a escassez chegou, como é que nós vamos fazer? Sabe o que o Faraó faz? O Faraó simplesmente diz assim, procura José. O que José falar para fazer, vocês fazem. Gente, para pensar nisso. O homem, o cabeça da nação mais poderosa daquele tempo, ele vai dizer a todos que vinham a ele, obviamente os seus auxiliares, as pessoas importantes, os reinos que estavam sujeitos a ele ali. E agora, o que nós vamos fazer? E Faraó falou, vai em José. O que José falar, pode fazer. O que José falar, você pode fazer, vocês podem fazer. E José, ele agora começa a direcionar, começa a dar estratégia, começa a dar direção, papapá. E enquanto isso, os irmãos de José também começam a ser afetados por essa escassez. Porque foi um tempo de seca. A casa dos irmãos de José, que ele nem sabia se estavam vivos ou mortos, começam a ser afetados. E vai acontecer que o pai de José, Jacó, também, mais ainda avançado em idade, ele vai virar para os seus filhos e vai dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Vai no Egito comprar comida. E quando eles vão para o Egito comprar comida, José estava ali observando, administrando, estava ali tendo controle, papapá, e José, ele vai reconhecer quando os seus irmãos chegam lá. E agora? José vai reconhecer quando os seus irmãos chegam lá. E aí, a Bíblia diz que José não se dá a conhecer os seus irmãos, mas ele conhece os seus irmãos não o reconhecem. José, além da sua transformação mental e um equilíbrio emocional que até então ele demonstrava ali, creio eu que a sua fisionomia também estava muito diferente, até porque já haviam se passado bem mais do que 10 anos. E os seus irmãos estão ali agora diante dele, vieram comprar alimento. E se você ler esse texto, que são alguns capítulos, você vai ver que algumas coisas acontecem até que José dá-se a conhecer os seus irmãos. Vão haver ali vários processos até que José ele vai se apresentar aos seus irmãos e vai falar, eu sou José, a quem vocês venderam. Eu sou José que vocês venderam para o Egito. E o meu pai está vivo? E o meu irmão mais novo, Benjamim? Agora você pensa nessa trajetória toda, depois de, eu não vou afirmar, não sei se foram 13, 14 anos, alguma coisa, talvez mais ou menos, não vou me ater nisso aí, mas foram mais de 10 anos que depois que José vai encontrar com seus irmãos, é quando ele está ali com mais de 30 anos que ele é colocado como o segundo homem mais importante do Egito. Aí já tinham passado uns 3 anos de fome, ali alguma coisa assim, quando seus irmãos vêm, tá? E aí José dá-se a conhecer os seus irmãos e agora ele fala, eu sou José. Eu sou José a quem vocês venderam. Eu sou José. Mas fique tranquilo, ele fala com seus irmãos. Deus me enviou à frente de vós para a preservação da vida. Cara, isso é extraordinário, meus irmãos. Isso é extraordinário. José conseguiu estar conectado a uma visão maior, que deu a ele condições dele poder superar, dele poder ressignificar a sua dor, dele poder viver todos esses anos sem saber se o pai estava vivo. Eu não sei, nem vou dizer que ele se preocupava com os irmãos, mas esquecer não esqueceu, porque Deus não nos dá amnésia, tá? Mas ele pergunta, meu pai está vivo? Meu irmão? Como é que está a família de vocês? E agora nós vamos ver que nesse processo começa um confronto.
Aí é um tema, quem sabe, para uma outra mensagem, um confronto de José mesmo com as suas emoções, um confronto de José mesmo com o seu passado. Até há poucos dias, meu pastor Marcos na igreja, ele estava falando a respeito disso, mas aqui eu quero me ater ao ponto, quando José revela-se aos seus irmãos e tal, acontece algum processo ali, e José agora fala com seus irmãos assim, olha, voltai, ou seja, volte para casa e traga o meu pai, traz o meu irmão, traz todo mundo e vem para a terra do Egito, porque aqui vocês vão ter lugar, eu vou cuidar de vocês. Aquele que foi vendido, aquele que foi jogado no poço, aquele que foi dado como morto, aquele que não se deram ouvido para o seu grito, para o seu choro, para a sua agonia, para a sua angústia, aquele é agora que está dizendo, fiquem tranquilos, volte lá e traz todo mundo, porque eu vou cuidar de vocês, porque Deus me enviou à frente de vós para a preservação da vida. Glória a Deus. Aquele que vive sem propósito, aquele que vive sem sentido, já se diz uma frase que eu também ouvi há poucos dias, pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Não tem motivo para agir, não tem motivações para você acordar todos os dias e desenvolver, você ir trabalhar. É aquele cara que fica feliz na sexta-feira porque sextou, quando chega na segunda-feira e afundou, porque não tem sentido, não tem propósito, não tem visão, não tem algo maior para o qual ele se conecte. Mas José agora diz para os seus irmãos também, que é exatamente o versículo que nós lemos lá no início, olha, voltem para trazer a família de vocês, mas não contendam pelo caminho. Parabéns por você ter chegado até aqui. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima quarta para nós continuarmos falando deste tema sobre a vida de José. Nos encontramos lá. Deus te abençoe.